Começa agora, Estação Sicredi. Estação Sicredi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Evangelista e está começando mais um Estação Sicredi. No programa de hoje nós vamos falar com a Ayla Monique, ela que é especialista em processos e qualidade. A gente vai falar sobre como a empresa ter mais eficiência, aumentar a produtividade, utilizando, claro, os processos operacionais ali de uma forma mais estratégica. Ayla, seja muito bem-vinda. Eu já queria te perguntar, o que são esses processos que a empresa pode adotar ali para ser mais eficiente? Olá, Thiago. Olá, comunidade que nos assiste. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa poder falar um pouquinho e contribuir para a nossa comunidade de vários segmentos, que nos assistem aí, diferente, que não seja só instituição financeira, e falar um pouquinho como que a gente pode tornar a nossa empresa, a nossa equipe mais produtiva, reduzindo desperdício e focando na eficiência. E falar um pouquinho, do que é processo. É importante a gente entender, mas o que é processos, Às vezes essa palavra até assusta. A gente sabe que empresas de porte maior têm uma estrutura que tem essa área já bem pré-definida, com papéis e frentes de trabalho, voltada para buscar melhoria contínua, entender o funcionamento da empresa. Mas grande parte, as empresas pequenas e média, fica ali no gestor, fica nos cargos mais voltados à administração e gestão do negócio, poder buscar formas de dimensionar a equipe e de distribuir as atividades. Então é importante a gente entender o que é processos. Processos é um conjunto de atividades interligadas que visam transformar insumos em resultado que agregam valor ao seu negócio. E o que é esse agregar valor ao seu negócio? Não é só aumentar a sua produtividade, porque a gente tem que falar de resultado, a gente monta uma empresa visando que ela tenha resultados positivos. Mas isso considera também, principalmente, melhorar a experiência da sua equipe de trabalho, a experiência do seu cliente. E é muito simples de entender, Thiago? Vamos supor, se você tem uma empresa de vendas ali, seja uma loja, e você precisa entender o funcionamento dela. Normalmente, como que a gente sabe se a gente está indo bem ou não? O nosso próprio cliente é uma porta de entrada para isso, porque o cliente ele nos dá feedback, Ele fala se o atendimento tá legal, ele te retorna e fala, cara, gostei do produto, bacana, só que o atendimento foi ruim, demorou demais. Vamos por uma loja, uma empresa de vendas de eletrodoméstico. A pessoa vai lá, tem um excelente atendimento, o vendedor atende super bem, ela negocia, vai no caixa, paga, vai para retirar o produto, fica horas esperando, até que identifiquem qual é o produto dela, até que alguém vá no estoque para olhar que produto é esse para entregar para ele. Quando daqui a pouco o seu cliente reclamou disso, foi tudo bacana, mas na entrega demorou muito, eu fiquei horas, foi tudo muito rápido, mais difícil, escolher o produto foi rápido, pagar e depois demorou muito. Já te gera um insight de olhar que ali tem um gargalo. E daqui a pouco, por que não usar a tecnologia ao favor e implementar um sistema que te oportunize, na hora que o seu cliente já está ali negociando que ele pagou, já gera um alerta, já sinaliza a equipe do estoque, quando ele termina ele só vai passar lá e retirar o produto. Então assim, quando você consegue ter esse olhar para a experiência do cliente, para o que ele está te dizendo que não está bacana naquele momento, já facilita tudo e é uma primeira porta de entrada para entender o processo e buscar soluções que tornem mais eficiente. Então talvez o primeiro passo, então, a gente ouvir o cliente, Mas existem alguns meios que o empresário pode fazer para que esse cliente fale o que ele não está satisfeito ou que ele perceba isso nessa empresa? Hoje tem vários canais que te possibilita ali ter essa pesquisa de satisfação, escutar o cliente. Daí vai depender muito da estrutura, do porte da empresa, Então é importante deixar claro para o seu cliente que a empresa quer ouvi-lo, quer escutar ele e entender se o formato que ela está atuando traz uma boa experiência. Mas além disso, para ser mais assertivo, digamos assim, e dentro daquilo que está no seu alcance enquanto gestor, enquanto empresa, é você conseguir olhar para os seus processos internos. E que daí entra
para complementar a pergunta de processos, né, entra a gestão de processos. O que é a gestão de processos, né? Que daí já é um conjunto de artefatos, de metodologias que possa te apoiar a ter uma visão que a gente chama muito na área de processos de ASIS, né, que é olhar o estado atual da sua empresa, porque você não consegue mudar aquilo que você não conhece no detalhe. E às vezes a gente acha que conhece o funcionamento da nossa empresa, mas quando você entra no detalhe, no passo a passo, vai olhar volumetria, quantidade de atividades, tempo de atendimento, tempo de execução, você consegue enxergar com mais facilidade os gargalos e as oportunidades dentro desse processo. E aí é onde que entram algumas metodologias, né, de gestão de processos que podem te apoiar nisso. A principal, digamos assim, uma das primeiras a começar é com o mapeamento mesmo. Mapeando, acompanhando cada atividade, né? Todo o processo ele tem ali entrada, atividades e o acompanhamento, a implementação dele ali, a continuidade dele, né? A gente não fala fim, porque todo o processo ele é contínuo, né? Ele é um movimento vivo que pode ser alterado ali e melhorado, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, principalmente quando a gente fala de eficiência. Então tem algumas ferramentas, né, que possibilitam isso, a você enxergar o que está eficiente ali no seu processo, né, para você focar naquilo, manter, melhorar, e o que está causando algum tipo de desperdício. E o mapeamento através de ferramentas como o próprio fluxograma, que você desenha as caixinhas, começa numa solicitação, vai para uma contratação, até chegar numa liberação. Nessa primeira Quanto caixinha, tempo demora cada uma, né? quanto tempo demora? Na solicitação, quem são os agentes envolvidos? É o cliente? É o meu vendedor lá da ponta? Entender essas etapas já é um primeiro passo. Hein, Ayla, e outra coisa que é legal, talvez, na equipe também, né? Porque no decorrer de um processo ali, principalmente na linha de produção de alguma coisa, pode ter muito desperdício de material também, que isso impacta lá na eficiência que a gente tinha falado, no resultado também da empresa, né? Perfeito, Thiago. Não existe processo sem pessoas, pessoas sem processo. Então, é um sempre ali dependendo do outro, e entra um terceiro fator aí que é a tecnologia para apoiar essas duas frentes, né? A gente sair de processos que são muito operacionais, muito manual, que gera muito tempo dedicado ali de uma pessoa para fazer uma execução e usar as pessoas para funções mais estratégicas, né, que vão direcionar melhor esses processos. E a tecnologia entra aí, né, como uma cereja do bolo também, através de ferramentas, através de mecanismos que tornam os processos mais ágeis. E como evitar desperdícios, né? Como, para complementar o mapeamento, um dos primeiros passos é você documentar. Você precisa ter documentado aquilo que você faz. Em cada setor, qual é, né, o padrão de entrega e de produtividade que você quer para aquela frente de trabalho. E é uma das maiores falhas que nós cometemos, principalmente em empresas menores, né? Empresa pequena, às vezes não tem toda uma estrutura para estar fazendo uma documentação como essa, mas que acaba sendo muito afetada, até mesmo com relação à rotatividade da equipe. Por quê? Hoje você tem um bom funcionário que faz aquilo com excelência. Será que ele é o bom funcionário e ele domina os processos que a empresa propôs, ou isso é dele? Quando ele sair, esses processos vão junto. E quando você entra um novo colaborador, como você mantém esse padrão? Quando você tem isso documentado, o passo a passo facilita não só formar novos colaboradores, como também você ter uma clareza dos seus processos e conseguir identificar com mais facilidade onde você pode estar tendo um desperdício não só de mão de obra operacional, da sua capacidade instalada, mas também um desperdício até mesmo de recursos. Então, documentar é essencial para você ter um padrão de qualidade e enxergar esses desperdícios. E às vezes, quando a gente pensa, né, Thiago, em melhorar processos, em evoluir, a gente foca naquilo que gera um resultado direto, né? Naqueles processos que realmente vão melhorar aquilo que é o seu foco, o core do seu negócio ali. Mas se você conseguir eliminar aquilo que está oculto, que às vezes você não enxerga, né, dentro do seu processo produtivo, mas que é o que mais causa desperdício, você consegue evoluir. Eu vou trazer um exemplo prático da época que eu trabalhei na indústria mesmo, uma indústria do agro, né, uma indústria têxtil, e rodava 24 horas, 3 turnos, né, produção mesmo na veia, e qualquer parada de uma máquina
gerava um desperdício muito grande. Só que são máquinas, e máquinas precisam de manutenção, né? Assim como nós também temos que parar para estudar, nos atualizar, né? As máquinas principalmente precisam de manutenção. E era uma máquina enorme que produzia fios têxtil, né? Transformava o algodão em fio para produzir tecido, e parava-se 24 horas uma máquina para fazer a manutenção nela inteira. E uma equipe enorme, né, disponível para conseguir fazer em 24 horas de 2 turnos, dando aquela manutenção ali. Então a proposta era reduzir o tempo de parada, não era deixar de parar, porque tinha que parar para manutenção. E nós conseguimos reduzir de 24 horas para 16 horas de primeiro momento, que foi uma mudança muito significativa, né? Porque você já conseguiria tocar em 2 turnos ali, 2 turnos de 8 horas, para estar pronta no outro dia, né? E o principal ponto foi que a gente identificou, o principal gargalo estava no preparo da equipe e dos insumos a ser utilizados nessa manutenção antes de parar a máquina. Eles paravam a máquina, depois definiam quem ia fazer cada atividade na máquina e depois saíam montando a bancada com suplementos ali, ferramenta, o detergente, né, tudo para limpar aquela máquina. E aí qual que foi uma mudança simples, né, para mostrar também que nem sempre é só a tecnologia, né, são mudanças no próprio fluxo ali. O turno anterior saía uma equipe pequena durante 2 horas para preparar todo esse material, esse checklist, para a turma no dia seguinte só chegar e executar. Então a outra turma chegava, estava tudo preparado ali. E antes não, ele começava a desmontar, faltou uma chave de fenda. Faltou esponja, faltou, peraí, tem que ligar a água. E aí virava um desperdício enorme que ficam obscuros, né? Ficam ocultos ali, se você não mapear esse processo e entender ele e saber o que está gerando valor ali dentro e o que não está, para daí focar em eliminar o desperdício e aí depois sim melhorar a capacidade técnica dessa equipe que executa, trazer novas tecnologias, novas ferramentas, né? Então é um caminho bem bacana a se seguir, sim. Talvez pode até começar mapeando, né? Por exemplo, assim, que cada colaborador da sua empresa, qual que é o papel dele ali, né? Para você identificar quais são os processos que às vezes ele está fazendo um processo que não precisa fazer, né? Ou se cada um faz um pedaço, o outro continua também na frente. Sim, e quando você faz esse mapeamento, e tem uma ferramenta muito simples aí que você faz no Excel, que é o 5W2H, que você pode ter auxílio do colaborador para preencher essa planilha também, você consegue identificar um ponto muito importante que é até retrabalho, né? Daqui a pouco você tem 2, 3 pessoas fazendo a mesma coisa, né? Peraí, como que a gente vai ajustar isso aqui, né? Então tem muitas oportunidades ao utilizar ferramentas como essa, ferramentas como o 5S, ela é mais voltada para a gestão da qualidade, mas que caminha muito junto com o processo, porque não tem processo sem qualidade, não tem padrão sem qualidade. E o 5S te permite ter uma empresa mais organizada, ter um padrão de excelência na organização, na limpeza, né, no modelo de dimensionamento de estrutura da empresa também. E isso pode ser aplicado em qualquer porte de empresa, né, Ayla? Em qualquer porte, independente do porte da empresa, basta você ter essa iniciativa e trabalhar uma habilidade, né, uma competência que é muito vista hoje, não só nessa área, mas de modo geral, que é a visão sistêmica, né? Então você que é gestor, ou você que trabalha, né, na supervisão, na coordenação de uma equipe, ou você que é um colaborador mesmo que executa, pode se capacitar e buscar como desenvolver essa habilidade de visão sistêmica, que é o quê? É você ter um olhar para um todo, é você saber desenhar as caixinhas dentro de um processo, mas olhar como elas estão interligadas, como uma depende da outra, onde você pode ajustar para ter uma melhoria no seu processo. Então, assim, a visão sistêmica hoje, ela apoia qualquer colaborador, independente do nível, a subir a régua mesmo. Uma pessoa que quer evoluir, a visão sistêmica ela é primordial, porque ela te ajuda a ter um olhar mais amplo e não ali, só para aquilo que está na sua frente. A minha função, né, lembrando do filme lá do Charlie Chaplin, é apertar parafuso. Tá, mas onde isso impacta? Qual é o propósito disso? Então, entender também o propósito ali da sua função. E claro que, daí a gente pode trazer um exemplo também da Fórmula 1, né, o pit stop ali. Cada um tem o seu papel.
Cada um chega, já está preparado, né? O exemplo que a gente trouxe antes, Checklist. já tem o checklist, mas o quanto um pode impactar no tempo total da entrega, no coletivo. Então, são talentos individuais, cada um entende o seu, mas tem uma visão de um todo para que saia com excelência e num tempo hábil. Porque quando a gente fala de processos, o principal objetivo é agilidade, é tempo. É fazer mais com menos, tornar a empresa mais eficiente, né? Então, sem ter desperdícios. E tem outro ponto também, quando a pessoa mapeia, né, às vezes na empresa ali, por exemplo, o cara tem uma pastelaria, alguma coisa, um restaurante, né? Tem gente que é melhor numa habilidade do que outra pessoa, né? Tem, por exemplo, tem alguém que vai executar uma atividade em menos tempo, tem outro que se esforça mais. Então, quando ele mapeia aquilo, ele consegue saber qual que é a área que ele pode colocar a determinada pessoa que vai ser mais rápido o processo, vai ser mais satisfatório para a pessoa também, né? Perfeito. Identificar, né, as habilidades, o potencial da equipe e até assim, para que você canalize a sua força em desenvolver mais, em canalizar a sua força em usar aquela habilidade que o seu colaborador é bom, né, o seu funcionário, cara, ele é bom nisso, por que eu vou... Às vezes não está sendo produtivo porque eu estou querendo treinar ele em algo que não é... E ele nem gosta, às Ele não vezes. é bom. Então ele vai ser excelente naquilo que ele é bom. Vamos pegar os pontos fortes e potencial dele. Seja produtivo, seja estratégico. E aquilo que ele não faz, eu tenho um outro daqui a pouco que tem essa competência, né? E às vezes a gente desperdiça um tempo também, às vezes treinando, desenvolvendo, mas cobrando uma competência que a gente nem conseguiu identificar por não ter esse olhar de pessoas e processos, né? Então anda muito junto. Você olhar as habilidades da pessoa, olhar o processo que ela executa, né? E o como aperfeiçoar isso para reduzir esses desperdícios ocultos aí. Digamos que eu sou empresário, né? Eu sou empresário ou sou um coordenador, sou um colaborador da empresa e eu quero saber mais sobre isso, quero estudar mais sobre isso. Como que eu posso começar a me aprofundar nesse processo de aprendizado sobre essas ferramentas? Tem algum livro, algum curso, algum vídeo, alguém que você pode indicar também? Hoje, né, a internet aí possibilita a gente a ter muitos acessos, né, independente da sua graduação, da sua especialização, né, é uma área que ela é muito ampla, falar de processos, então atinge muito, principalmente, supervisão, coordenação, gestão, então tem várias formas de se buscar conhecimento no meio acadêmico, né, através de graduações, de especialização, uma especialização em gestão de processos, de projetos, gestão de projetos, traz uma visão muito ampla e possibilita você desenvolver essa habilidade, mas na própria internet você tem acesso a metodologias de processo que você pode ir implementando. Por exemplo, como fazer um mapeamento, que ferramentas usar para fazer, né, um fluxograma, assim, né, a gente pode citar aqui, mas tem várias, né, o Visage é uma ferramenta. Até os inteligências artificiais. Inteligência artificial, dentro de das próprias ferramentas da Microsoft, você consegue desenhar um fluxograma. Comece pelo simples, comece com flipchart, desenhando as caixinhas, né, num papel, uma cartolina. Como que é? Vamos mapear o nosso processo de vendas, vamos mapear o nosso estoque, fazer a nossa gestão de estoque, onde a gente pode estar errando. Então tem várias formas, mas tem uma referência, né, que é o Gart Capot, que é uma das referências nessa área de processo. Ele tem vários livros aí, então dá para pesquisar por Gart Capot. Ele tem alguns livros que ele já escreveu, né, do fluxograma, né, até o cliente, então tem vários livros muito bacana, e buscar as ferramentas, né, acho que conhecer ferramentas de processo mesmo. Começa com 5S para organizar a empresa, ferramentas que possui você identificar, criar um mapa de valor da sua estrutura ali, o 5W2H, que é perfeito para você entender o que cada um faz, quanto tempo leva para fazer aquela atividade, o porquê que ela faz aquela atividade. Então, começar focando em identificar os desperdícios é o principal caminho antes de realmente buscar a melhoria, porque se você não enxerga o seu problema, você não traz a melhor solução. Então, entender o seu problema, Olhar para dentro, né? Olhar para dentro, e para você trazer uma solução e documentar. A gente chama muito de POP, né? Tem o POP que significa procedimento operacional padrão. Então, qual é o procedimento operacional padrão que a minha empresa quer entregar? Que o meu funcionário precisa entregar? Então, você ter isso claro e documentado já vai facilitar muito na formação da sua equipe,
na melhoria dos processos, identificar oportunidades. E é legal isso aí que o cliente vai sentir isso na ponta e, consequentemente, vai falar para outras pessoas e a satisfação dele, por exemplo, a entrega, um produto vai vir com mais qualidade. Isso é um ciclo, né, que vai se completar. Perfeito, Thiago, porque o foco é o cliente, né, a experiência dele. E hoje o que as pessoas mais estão exigindo, né? Agilidade, excelência e agilidade. Elas querem ter o seu problema resolvido, querem ter a sua necessidade atendida, mas de uma forma ágil. Como fazer tudo isso sem sobrecarregar a minha equipe, sem investir muito, aumentar muito o custo de produtividade, porque eu também não posso onerar esse cliente, porque eu estou melhorando esse processo, ele pode sentir isso. Então, como fazer tudo isso de uma forma organizada, que eu aumente a minha capacidade produtiva e também impacte lá no meu cliente, né? Então, também usar daí desses fatores mais simples que a gente trouxe aqui, mas usar um pouco da tecnologia também ao seu favor pode ajudar isso. A IA tá vindo aí, né? Tá vindo não, já está aí, a gente já usa muito aqui. Então, saber utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, assim, quem puder estudar sobre isso é um conteúdo muito bacana, porque ela não vem para substituir as pessoas. Ela não vem para substituir os processos. Ela vem para melhorar, para facilitar, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais rápida, mais estratégica e atingindo uma performance aí com maior excelência, né? Então, saber utilizar do que a tecnologia está nos oferecendo. Automação de processos. Quais processos são muito repetitivos, que são executados por um humano, que daqui a pouco eu posso substituir isso, né, por um sistema e deixar a pessoa mais voltada para o relacionamento, para o comercial, para o negócio. Então, também tem formas de você tornar o seu processo ágil e com custo menor, utilizando tecnologias como automatizando algumas etapas do processo. Ayla, quero te agradecer por essa aula que você trouxe para a gente aqui. Obrigado pela sua presença. Fique à vontade para voltar outras vezes, trazer mais, compartilhar mais seu conhecimento com os nossos associados. Thiago, eu que agradeço, para mim é uma honra, né? Enquanto colaboradora do Sicredi, enquanto profissional dessa área, e ficamos aí à disposição e para que todos possam assistir, que possa somar de alguma forma, tanto para você que é pequeno, médio, grande, empresário, e para você que é colaborador e quer se desenvolver nessa frente e apoiar a sua empresa a evoluir. E o Estação Sicredi de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre a presença do Sicredi na comunidade e também algumas dicas para você que acompanha o nosso programa. Tchau, tchau e até a próxima. Esta foi mais uma edição do Estação Sicredi. Voltaremos com muito mais novidades na semana que vem. Até lá!